Bom, então, boa noite, meus queridos alunos da Faculdade de Nova Serrana, primeiro período do curso de Direito. Hoje é 16 de julho, quinta-feira, dia da nossa aula de Humanidades, Filosofia, Sociologia e Antropologia. Na aula de hoje, nós vamos fazer um breve apanhado de dois conteúdos que julgamos como importantes para a realização da prova da segunda etapa de estudos, que vai acontecer, então, na próxima semana. Hoje não trazemos nenhum novo conteúdo para ser exposto, né, ou para ser debatido, mas então vamos retomar brevemente aquele conteúdo que nós julgamos como importante, que será cobrado na prova, então, da próxima semana. Antes de falar do conteúdo propriamente dito da prova, queria falar sobre o modo como vamos realizar a avaliação. Acontecerá do mesmo modo como aconteceu na primeira etapa. Vocês farão a prova em grupo. A prova será novamente dissertativa. A partir de segunda-feira próxima, às 9 da manhã, a prova estará disponível lá na plataforma da faculdade, na UEBGIS. Vocês podem acessá-la a partir das 9 horas da manhã da próxima segunda-feira e devem postá-la de volta ou devem me devolver a prova por e-mail até às 23 horas da próxima sexta-feira. Então, na segunda, vocês têm acesso à prova, ficarão com ela uma semana, um tempo razoável, suficiente, para que vocês conversem, para que vocês se encontrem. É claro que encontros virtuais, não é? Estamos vivendo um tempo de distanciamento social, então não precisam se encontrar fisicamente, mas marquem uma reunião virtual, utilizando as ferramentas tecnológicas que possibilitam esse encontro virtual, e por meio desse encontro, debatam as questões, leiam, estudem e juntos, então, redigam as respostas às questões. Juntos escrevam as respostas das questões. São 3 questões dissertativas. A prova será composta de 3 questões nas quais vocês têm que dissertar. Então, quero pedir 4 coisas, digamos assim. 4 coisas, basicamente, com relação à prova. A primeira coisa, façam-na em grupo. Não façam a prova sozinho. Nenhum aluno faça sozinho. Ela pode ser feita em grupo de até 4 pessoas. Então, eu vou deixar que vocês façam em dupla, em trio ou em quarteto. Pode ser feita de 2, de 3 e de 4 pessoas. Não mais do que 4. Não façam a prova em grupo de 5 ou mais. E nem façam sozinho. Por quê? Quem faz sozinho perde a riqueza do debate. Quem faz sozinho perde a riqueza da troca de ideias, da troca de conhecimentos. Isso debater, trocar ideias, trocar conhecimento, é forma de aprendizado. Então, não façam sozinho, porque conversando, trocando a ideia, vocês aprendem, vocês amadurecem. Então, não façam a prova sozinho, tá bem? E não façam também em grupo de mais de 4 pessoas, porque grupos muito grandes também não favorecem a conversa. Pode ser que alguém, num grupo muito grande, se ausente do debate, né? Fique calado, não participe tanto, né? Não tenha chance de participar tanto. Então, faça a prova em grupos de até 4 pessoas. Não sozinho e nem em grupo de mais de 4. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, a prova é dissertativa. Por isso, vocês precisam escrever, argumentar. É prova de conteúdo de humanidades, de filosofia, de sociologia, de antropologia. Essas áreas do conhecimento, elas facilitam muito o debate,
a argumentação, a exposição de ideias, a reflexão. Então, queridos alunos, queria pedir a vocês que escrevessem. Escrevessem. Por favor, não me devolvam a prova com uma, duas, três linhas miseravelmente escritas. Não. Em prova de filosofia, onde você tem a chance de argumentar, onde você tem a chance de expor suas ideias, de expor seu pensamento, onde você tem a chance de refletir, de amadurecer o pensamento, escrevam, escrevam. Então, qual orientação está escrito lá na prova? Para cada questão, não escreva menos de 7 linhas. Está bem, queridos alunos? Fiquem muito atentos a isso. Não escrevam menos de 7 linhas para cada questão. E também não escrevam mais de 15, nem menos de 7, nem mais de 15. Por quê? Eu acredito que entre 7 e 15 linhas, vocês têm aí um espaço considerável, um espaço razoavelmente bom para expor uma reflexão acerca de cada questão que está sendo pedido lá. Com menos de 7 linhas, eu acho que você não argumenta bem. Com menos de 7 linhas, você não tem espaço para escrever bem a ideia, para expor bem o pensamento. Não tem. E com mais de 15 linhas, você também pode cair no risco de ser prolixo. Pode cair no risco do excesso, de falar coisas desnecessárias e, às vezes, até se contradizer. Então, a orientação que deixo para vocês e que está escrito lá na prova é essa. Não mais de 15 linhas e não menos de 7 linhas. Tá bem? Para cada questão. Então, é mais de 7, menos de 15. Entre esses dois números, por favor. Outro pedido que faço é: não copiem nada de ninguém. Não copiem nada de ninguém. Nem de outros grupos. Nós não vamos admitir prova igual. Não vamos. Vocês podem dizer assim: ah, professor, mas é a mesma ideia. O meu grupo teve a mesma ideia que um outro grupo da minha sala. Tudo bem, eu até espero que as ideias se pareçam mesmo. Mas o jeito de escrever, a escolha das palavras, isso é de cada um. Isso é de cada um. Então, não vamos admitir provas exatamente iguais. Não vamos. Não vamos aceitar provas idênticas, com respostas idênticas. Ainda que as ideias sejam as mesmas, isso eu até já espero, não há nenhum problema, não copie de outro grupo, tá bem? E se for copiar de algum autor, porque para realizar a prova, vocês podem consultar. Podem consultar o nosso material de apoio, que já disponibilizei para vocês no grupo de conversas do aplicativo WhatsApp, e já disponibilizei também lá na plataforma da faculdade, na WebGIS. Então, vocês podem consultar no nosso material de apoio, não é? Na síntese escrita que eu deixei para vocês. Podem consultar qualquer outra fonte, livros, artigos, qualquer outra fonte, podem consultar. Mas se forem transcrever a ideia de algum autor, seja de livro, de artigo, de site da internet, ou até mesmo nosso próprio material de apoio, se for transcrever, se for preciso, e se vocês quiserem, façam a devida citação da fonte. Aquilo que vocês copiarem de alguém, coloquem entre aspas e depois citem a fonte, citem a referência, porque não é de vocês. É uma questão de honestidade intelectual. Se eu estou copiando de alguém, né, do jeitinho que a pessoa escreveu, do jeitinho que a pessoa publicou, eu tenho que dizer que não é meu, que eu estou apenas me baseando naquilo, ou estou usando aquilo para fundamentar a minha reflexão. Tá bem? Então, não está proibido copiar a ideia de alguém, não está. Mas a cópia, ela tem que ser citada, ela tem que ser referenciada, você tem que mostrar de onde você tirou aquilo,
de quem é aquela citação, aquela ideia, tá bem? E ela deve servir para embasar ou para fundamentar a sua ideia. Então, o que eu quero é que vocês escrevam aquilo que vocês compreenderam, com suas palavras, a sua compreensão. Isso para mim é mais importante, saber o que você compreendeu, saber o que você aprendeu com as nossas aulas. E se for preciso, para dar base para a sua reflexão, para dar base para a exposição do seu pensamento, você pode citar algum outro autor, algum outro material, alguma outra fonte, mas tem que fazer a devida citação. E por último, a última coisa que peço então para a prova é: organizem a prova. Justifiquem adequadamente o texto, né? Escrevam com fonte tamanho 12, em estilo Times New Roman ou Arial, um jeito, né? O estilo da fonte, o tamanho da fonte. Justifiquem para ficar um texto organizado, né? Para ficar do ponto de vista estético, para ficar do ponto de vista, né, da visualização, ficar bonita a prova, ficar organizada. Tá bem? São as orientações, então, do ponto de vista prático para a realização da nossa prova na próxima semana. Agora, então, vou mostrar para vocês um pouco do conteúdo que nós vamos cobrar mais lá na prova, então, da próxima semana. Está aí, estou mostrando para vocês, né, a síntese escrita que eu postei para vocês. Postei no grupo, né, de WhatsApp e está postado também lá na plataforma da faculdade, na WebGIS. Vocês estão visualizando aí a minha tela? O texto que estou mostrando? Alguém diz ok aí para mim, por favor. Ok. Beleza, muito obrigado. Então, será cobrado na prova basicamente 2 conteúdos. A reflexão filosófica da Idade Média, a reflexão filosófica em torno do direito, né? Claro, o curso que vocês fazem de direito. Então, a reflexão filosófica em torno das questões do direito realizada na Idade Média e as questões filosóficas realizadas em torno da questão do direito na Idade Moderna. Será esse o conteúdo da prova, tá bem? Na Idade Média, eu gostaria que vocês ficassem muito atentos a 2 principais pensadores. Santo Agostinho, tá aqui, ó, Santo Agostinho. Então, fiquem bastante atentos à reflexão agostiniana e também São Tomás de Aquino, que está aqui, ó, um pouco mais abaixo, na mesma folha que eu entreguei para vocês como resumo, como síntese do conteúdo que vai cair na prova. Então, na Idade Média, eu quero que vocês estudem, né, pesquisem, leiam, principalmente sobre esses 2 autores, Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. De Santo Agostinho, gente, acho muito importante vocês se atentarem para a questão da lei natural, o modo como Santo Agostinho entende a lei natural, tá bem? Então, temos aqui nessa página uma síntese, conforme disse, um resumo do pensamento agostiniano. Então, estejam atentos a ele, leiam com atenção esse resumo, mas podem buscar também em outras fontes, tá bem? Então, aqui está, ó, Santo Agostinho, e aqui um pouco mais abaixo está um pouco da reflexão dele. Aqui nós temos apenas um parágrafo, mas é um parágrafo que aponta, é um parágrafo que sinaliza a reflexão de Santo Agostinho sobre a lei natural. Então, fiquem muito atentos a essa ideia aqui, ó. A lei natural estaria inscrita no coração dos homens. É o modo como Santo Agostinho compreende a lei natural. Vou colocar em vermelho para vocês visualizarem bem o que eu estou lendo aí, ó. A lei natural estaria inscrita no coração dos homens. A consciência humana
apenas revelaria as regras impressas nos corações. Então, Santo Agostinho entende que todo ser humano tem já no seu coração impresso a lei natural. E a razão humana, o pensamento, se encarrega de revelar, de mostrar essas leis que já estão no coração do ser humano. A lei humana ou terrena seria a própria lei eterna adaptada pelo legislador à realidade concreta. Ou seja, o que Santo Agostinho entende? Que as leis que existem nas diversas nações, que as leis que existem nos diversos povos, né, as leis chamadas de leis humanas, leis terrenas, que depois chamamos também de leis civis, o que elas são? Elas são adaptações da lei natural que já está impresso no coração do ser humano. Tá bem? Então, muita atenção a essa ideia. É claro que você vai dizer assim, Emerson, mas se você pediu para a gente escrever pelo menos 7 linhas, aí você fala da lei natural em apenas 3. Sim, mas não é para copiar isso aqui simplesmente. Isso aqui é para dar o indicativo, para dar a luz, para apontar a reflexão, né? Vocês vão consultar outras fontes, buscar em outros lugares para amadurecer essa reflexão e escrever lá pelo menos as 7 linhas, se eu perguntar sobre a lei natural de Santo Agostinho. Tá bem? Então, a primeira coisa a ficar atento é isso. A segunda coisa que quero que fiquem atentos ao período medieval é a reflexão de Santo Tomás de Aquino. O outro pensador da Idade Média importante está aí, Santo Tomás de Aquino. O que principalmente gostaria que vocês ficassem atentos? A ideia das 4 espécies de lei que Santo Tomás de Aquino propõe. Então, vejam, Santo Tomás de Aquino propõe ou distingue, melhor dizendo, 4 espécies de lei. Aqui, ó, lei eterna, lei natural, lei divina e lei humana. Então, gostaria que vocês se atentassem para essas espécies de lei. Essa distinção das espécies de lei, distinção feita por Santo Tomás de Aquino lá na Idade Média. Lei eterna, lei natural, lei divina e lei humana. Aqui no nosso material, logo abaixo, a gente explicita um pouco melhor o que seria cada uma dessas leis. Aqui primeiro, ó, a lei eterna. Vou colocar em vermelho para vocês visualizarem bem também aí outra vez. Olha, lei eterna é a própria razão divina no governo do universo. Ou seja, a lei eterna, no pensamento de Santo Tomás de Aquino, é a razão de Deus. É o pensamento de Deus governando o universo. Como Deus não faz nada de modo temporário, tudo que Deus faz é eterno, porque Ele é eterno, a lei também, a lei divina, que é a lei própria da razão de Deus, é uma lei também eterna. Tá? Depois, a lei natural. Aí, colocar também em vermelho agora para vocês verem. Vou tirar o vermelho de cima para vocês visualizarem apenas o que eu estou falando agora, que está em vermelho. A lei natural. Lei natural, no pensamento de Santo Tomás, é a participação da criatura na lei eterna. A criatura que somos nós, os seres humanos, que de algum modo, no pensamento tomista, de algum modo participamos da lei eterna. Por quê? A lei natural, no pensamento de Santo Tomás, é uma reflexão, ou melhor, desculpa, é um reflexo parcial da razão divina, que permite aos homens conhecer os princípios da lei eterna. Então, na verdade, é um reflexo da lei eterna, ou da lei divina. Né? É a razão humana, é a reflexão humana refletindo sobre a lei eterna. Isso será a lei natural no pensamento de Santo Tomás de Aquino. O preceito básico do direito natural em São Tomás de Aquino é observar o bem e evitar o mal. Né? Observar o bem e evitar o mal. Depois, a lei divina. Né? A lei divina.
Aqui, ó, um pouco mais abaixo, está. Lei divina. Lei divina, colocando em vermelho para vocês visualizarem melhor, lei divina é a reunião de preceitos oriundos de Deus e orientadores da conduta terrena constantes nas Sagradas Escrituras. Vocês podem pensar assim, mas lei divina e lei eterna não é a mesma coisa? Não. Quase a mesma coisa, quase, mas não necessariamente a mesma coisa. A lei eterna é o próprio pensamento de Deus, governando as coisas. A lei divina é os preceitos que vêm de Deus, as leis, as ordens, os mandamentos que são oriundos de Deus, que vêm de Deus, que orientam a conduta humana, que orientam o comportamento do ser humano e que está escrito nas Sagradas Escrituras. Vejam que a lei eterna não está escrita em lugar nenhum, porque ela é o pensamento de Deus. A lei divina está escrita lá na Sagrada Escritura, na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Tá? Essa é a lei divina no pensamento de Santo Tomás de Aquino. E por último, a lei humana. Está aqui, colocando também em vermelho para vocês visualizarem melhor, a lei humana. A lei humana, definida como ordenamento da razão, visando o bem comum, promulgado pelo chefe da comunidade. Então, a lei humana são as leis civis, são as leis que nós, seres humanos, criamos, as leis que nós, seres humanos, inventamos, né? São leis que partem do nosso raciocínio, do nosso pensamento, né? Elas vêm do ordenamento da nossa razão, da organização do nosso pensamento e tem como objetivo o bem comum, o bem de todos. A paz dos homens é o seu fim último. Saiu o vermelho que eu tinha colocado para chamar a atenção de vocês, está aqui de novo. Então, aí, lei humana definida como ordenamento da razão, visando o bem comum. Tá bem? Então, essa é uma coisa que quero que vocês fiquem bem atentos para realizarem a prova, no pensamento de Santo Tomás de Aquino, essa distinção das 4 leis. Isso é o que quero que vocês fiquem atentos na Idade Média, tá bom? Então, o pensamento de Santo Agostinho, sobretudo naquilo que ele fala sobre a lei natural, e o pensamento de Santo Tomás de Aquino, sobretudo nessa distinção das 4 espécies de leis: lei eterna, lei natural, lei divina e lei humana. Isso na Idade Média, tá? Na Idade Média. Na Idade Moderna, gostaria de sugerir outra questão, propor a vocês outro pensamento. Só um minuto que vou novamente compartilhar com vocês a tela agora da Idade Moderna. Aí está agora filosofia do direito na Idade Moderna. O que julgo importante que vocês estejam atentos para fazerem bem a prova com relação ao conteúdo da Idade Moderna? O pensamento da escola clássica do direito natural. Vamos ficar atentos a isso, a escola clássica do direito natural. Na escola clássica do direito natural, vamos realçar 2 pensadores, 2 importantes pensadores. O primeiro, Thomas Hobbes, aqui está, estou marcando ele para vocês aí, ó, Thomas Hobbes, muita atenção ao que explicita Thomas Hobbes, e Jean-Jacques Rousseau, está aqui logo abaixo, no mesmo texto resumo, no mesmo texto síntese que enviei para vocês, Jean-Jacques Rousseau, esses 2. O que julgo importante que vocês estejam atentos? No pensamento de Thomas Hobbes, fiquem atentos à sua ideia de que o homem é o lobo do próprio homem. Tá? Essa é uma ideia importante, esse é um pensamento importante, né, na reflexão hobbesiana, na reflexão de Thomas Hobbes. O homem é o lobo do próprio homem. O que Hobbes quis dizer com essa ideia?
quando ele toma essa ideia, né, e apresenta, ele está refletindo sobre a condição do homem em seu estado de natureza. O homem em seu estado de natureza, no pensamento de Thomas Hobbes, ele, para sobreviver, ele, para garantir a própria vida, a própria subsistência, é capaz de eliminar o próprio homem, é capaz de eliminar o seu igual, capaz de eliminar o seu semelhante. É aí que Hobbes, então, vai tomar a ideia de que o homem é lobo do próprio homem. E isso está relacionado com a criação do Estado. Por quê? O Estado, a criação do Estado, a realização do contrato social do qual surge o Estado, é que vai tirar o homem do seu estado de natureza e, ao retirá-lo do seu estado de natureza, vai civilizá-lo, digamos assim. É o Estado que vai educar o homem, que vai tornar o homem civilizado, que vai fazer com que o ser humano seja capaz de conviver com os demais sem eliminar. É o Estado que vai garantir o direito de cada homem, né, de cada indivíduo, e vai evitar a guerra de todos contra todos. Tá bem? É o modo como essa teoria de homo homini lupus, o homem é o lobo do próprio homem, relacionado com a criação do Estado. Essa é uma ideia importante que vocês devem se ater. E no pensamento de Jean-Jacques Rousseau, nós temos a ideia exatamente contrária, né? Rousseau, ele pensa ou ele reflete na direção contrária a Thomas Hobbes. Se Hobbes diz que o homem, em seu estado de natureza, é agressivo, para sobreviver, elimina o seu semelhante, o seu igual, e o Estado é que vai dar para ele condições de viver em sociedade, Rousseau diz o contrário. Rousseau diz que, no estado de natureza, o ser humano é bom. No seu estado natural, antes da civilização, digamos assim, antes da organização social, antes da instituição da sociedade, antes do surgimento do Estado, digamos assim, o ser humano, vivendo no seu estado natural, vivia bem uns com os outros, vivia alegre, vivia feliz, vivia em harmonia uns com os outros, vivia em harmonia uns com os outros. É a teoria do bom selvagem, no pensamento de Rousseau. A teoria do bom selvagem. O que seria o bom selvagem? É o homem lá no seu estado de natureza, por isso ele fala de selvagem, porque é o estado de vida anterior à criação da sociedade, da criação do Estado, e lá os homens viviam felizes, os homens desfrutavam de liberdade, os homens desfrutavam de igualdade, todos desfrutavam de tudo que a natureza oferecia e viviam bem. Quando que termina esse estado de harmonia, essa condição de vida feliz dos seres humanos? Termina quando alguns homens, prevalecendo de sua força, impuseram domínio. A sociedade civil vai ser fundada pelo indivíduo que, cercando um terreno, declara que aquilo lhe pertencia. Então, um determinado indivíduo, lá no seu estado de natureza, onde todos viviam bem, em harmonia, felizes, onde todos desfrutavam de liberdade, de igualdade, um dia, um determinado sujeito, um determinado indivíduo, cerca um pedaço de terra e diz: isso é meu, e diz: isso me pertence. Quando alguém, essa é a reflexão russoniana, a reflexão de Jean-Jacques Rousseau. Quando alguém cerca um pedaço de terra e diz: isso é meu, isso me pertence, começa a desarmonia. Por quê? Naquilo que o indivíduo cercou e tomou como propriedade, e tomou para si, ele não permite que os outros entrem, que os outros também desfrutem daquilo. Então, começa aí a desarmonia. Então, vai ser necessário surgir o Estado, ou seja, os homens vão ter que fazer um contrato social, um contrato, um acordo social no qual cada indivíduo, cada pessoa transfere para o Estado seus direitos, para que o Estado, então,
garanta, né? Cada indivíduo transfere os seus direitos naturais ao Estado em troca de direitos civis, ou seja, o Estado vai tutelar, o Estado é que vai organizar, então, as propriedades, os direitos civis de cada indivíduo, de cada pessoa. Então, vejam que aí está a relação do pensamento de Rousseau com o surgimento do Estado. Então, observem que tanto Hobbes quanto Rousseau são filósofos contratualistas. Tanto Hobbes quanto Rousseau são filósofos que propõem a criação do Estado, que propõem um contrato social, um acordo para fundar a sociedade. No entanto, as motivações são diferentes. A motivação de Hobbes é para tirar o homem do seu estado de opressor do outro, digamos assim, né? De algoz do seu semelhante, ou de tirar o homem do seu estado de lobo do próprio homem, para tirá-lo desse estado, dessa situação de que um quer eliminar o outro para sobreviver. Já Hobbes Rousseau diz que isso não seria necessário porque todos já viviam em harmonia. A desarmonia surgiu quando alguém inventou a chamada propriedade privada. Então, fiquem atentos a essas questões, tá bem? Lá na Idade Média, a lei natural em Santo Agostinho, distinção das leis em Santo Tomás de Aquino. Na Idade Moderna, Jean-Jacques Rousseau e Thomas Hobbes, sobretudo a questão do estado de natureza, né? O que é o estado de natureza para cada um desses dois filósofos, como é que cada um dos dois entende o estado de natureza do ser humano e como é que essa questão se relaciona com a fundação do Estado. Atento a essas 4 coisas, vocês farão bem a prova. Como disse no início, não tem que copiar nada aí desse material que eu expus para vocês e ao qual vocês têm acesso. Não é copiar, mas é entender. Entendendo bem, coloquem as reflexões de vocês, exponham lá na prova a compreensão de vocês e com certeza farão uma excelente prova, eu lhes garanto. Alguém quer perguntar alguma coisa? Temos aqui, segundo o tempo da plataforma Zoom, que utilizamos para essa aula, mais 3 minutos. Alguém quer perguntar, quer expor alguma coisa com relação à prova, tanto com relação às questões práticas, né, para a realização da prova, quanto das questões de conteúdo. Alguém quer perguntar, quer expor? Estou à disposição. Não, tô tranquilo. Tranquilo, Yara? Beleza. Bom, gente, nós chegamos também ao final, então, do nosso período, né, de estudos, o final da etapa. Eu quero agradecer muito a vocês pelo caminho que fizemos ao longo desse semestre. Quero pedir a vocês desculpas pelas minhas limitações. Eu fiz o que pude, estudei, me preparei o melhor que pude, mas sou humano, não sou perfeito, então, com certeza, ficaram algumas lacunas, ficaram algumas imperfeições, peço desculpas. Mas quero agradecer a companhia durante esse semestre, quero agradecer a amizade, o respeito na convivência, não é? Na nossa relação. Desejo a vocês muito sucesso na continuidade dos estudos, desejo que sejam felizes na profissão que escolheram, que sejam felizes nos estudos, e tenham muito sucesso na vida pessoal e profissional. Forte abraço, a gente se encontra nos corredores da nossa faculdade, claro, ou até em outras disciplinas, por que não? Em semestres que ainda virão. Um forte abraço, tudo de bom para vocês, até mais.